Boa noite, paz seja com todos. Pode se assentar em nome de Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui. Já dei um abraço a alguns irmãos, né? Algumas irmãs, com muito carinho. E a gente está feliz de estar aqui. Como o pastor Diego disse, apesar do trânsito, nascido e criado aqui, né? Mas já faz 13 anos que estou lá na cidade de Itapetininga. E agora a gente virou bem caipira mesmo, né? E quando a gente vem aqui, a gente estranha, né? Mas um pouquinho que você anda é 10, 15 minutos, quer dizer, alguns metros, né? Mas glória a Deus, estou aqui para pregar a palavra de Deus, e eu creio que Deus já tem nos abençoado e vai continuar abençoando a tua vida, amém, queridos? Eu quero meditar hoje no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11 ali. Não vou ler todos os versículos, para a gente ganhar um pouco de tempo dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Capítulo 6, versículo 11, diz assim: e a terra estava corrompida diante de Deus, e estava cheia de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí no versículo 13, a palavra de Deus diz que, disse a Noé: a fim de toda a carne chegou perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que o destruirei juntamente com a terra. Só a primeira parte aqui, do versículo 14, faze para mim uma arca de madeira. Amados irmãos, eu tenho meditado bastante nesse capítulo, nesse texto já há algum tempo, porque eu acredito que ele é bem atual. É algo que tem entrado na vida de muitas pessoas, esclarecendo qual é a vontade de Deus em relação às nossas vidas. Mas por outro lado, eu também vejo que muitas pessoas estão distantes. São distantes em relação em saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Pois eu creio que cada um de nós nascemos com um propósito. Nós não somos erro da natureza. Eu já vi pessoas dizendo: olha, eu moro embaixo de uma ponte porque esse é meu destino. Eu falei: você está totalmente errado. Deus não criou você, Deus não formou você para morar debaixo de uma ponte. Deus te fez para o louvor da glória de Deus. Tanto que a imagem, a palavra de Deus diz que nós somos a imagem do Criador. Deus tem um propósito dentro da minha vida, Deus tem um propósito dentro da sua vida. Deus tem algo sobrenatural. Mas precisamos crer, precisamos entender quais são esses propósitos. O que é que Deus confiou a mim? O que é que Deus confiou a você? Você é muito especial. Você é uma bênção de Deus. E além de ser uma bênção de Deus, Deus diz para você: ser tu uma bênção, né? E aqui eu abro um parênteses: Senhor, derrama bênção sobre a minha vida. Senhor, derrama bênção sobre a minha família. Senhor, derrama a sua bênção sobre a igreja. É bom, está errado, não tem nada errado nisso. Mas por outro lado, o Senhor está dizendo: seja você esse instrumento. Seja você para abençoar. Seja você para construir algo dentro do propósito de Deus. E nós vimos aqui nos primeiros versículos, lá, a terra lá no início, cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de maldade. Poderemos, talvez, comparar nos dias de hoje? É mais hoje ou menos, independente disso, o amor de muitas pessoas tem se esfriado. O amor de muitas pessoas já não são mais as mesmas, porque perderam a sua identidade. Perderam a sua identidade. Se esqueceram quem elas são. E Deus olha aqui para Noé, um homem que achou graça em Deus. Um homem que entendeu que era Deus.
O homem que viu e glorificou a Deus pela glória que o nosso Deus é. E Deus, lá atrás, no capítulo 6, versículo 6, aqui no mesmo livro, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas por causa de Noé, por causa de um homem que entendeu que Deus tem propósitos através das nossas vidas, que algo precisa ser feito através das nossas vidas, Deus vai lá e começa a tratar na vida deste homem, que entendeu a sua identidade, entendeu quem Deus era, o que Deus poderia fazer. O nosso Deus é tremendo, igreja. O nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Tanto que lá no salmista ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu creio, dentro daquele que eu estudei, são demônios mesmo, são legiões mesmo, que virão, que cairão ao nosso lado, mas sobre a igreja, sobre aquele que é lavado, aquele que tem propósito, aquele que entende quem é Deus. Ele está dizendo: ó, nenhum mal vai acontecer sobre a sua vida, você não vai ser atingido. Por quê? Porque Deus tem propósito. E Deus olha para esse homem e fala assim: aqui nas minhas palavras, vem cá, Noé, eu tenho algo para entregar nas tuas mãos. Eu quero dizer algo aqui antes de eu dar continuidade. Deus já entregou algo na tua mão. Aleluia. Deus já entregou algo para você. Já está nas tuas mãos. E Deus tem muito mais ainda para entregar para você. As coisas de Deus são maravilhosas. Eu sempre creio que os meus olhos iriam ver aquilo que ninguém viu. Eu sempre acreditei que a minha boca iria falar aquilo que ninguém falou. Eu sempre acreditei que os meus ouvidos iriam ouvir aquilo que ninguém ouviu. E quando eu digo isso, eu estou falando diante do quê? De situações. Porque diante de situações, principalmente dentro dos lares, quando os problemas acontecem, a maioria das pessoas que são até mesmo da nossa família, eles vêm com aquele discurso: agora acabou, já era. Não temos mais como resolver este problema. Esse casamento já foi destruído. Não tem mais, não tem mais. Ou seja, são palavras de derrotas e derrotas que vêm e acumulam. Mas quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos que algo Deus entregou nas nossas mãos, quando nós entendemos quem é Deus, todo mundo ao seu lado vai dizer que não tem jeito, mas a tua boca vai dizer: tem jeito, porque eu tenho um Deus poderoso, um Deus que pode mudar aquilo que está acontecendo na nossa casa. E Deus vai lá e chama Noé e fala: ó, eu quero que você construa uma arca. Você acha que Noé tinha todas aquelas madeiras ali do lado dele? Eu acredito que Deus vai lá e fala assim: ó, tá vendo, essa floresta eu estou entregando nas tuas mãos. Ela é tua. Opa, Deus estava entregando algo nas mãos de quem? Do homem de Deus. Ela é tua. E eu acredito que este homem se tornou o maior marceneiro da época. Eu acredito que talentos foram dados a este homem de uma forma assim sobrenatural, igreja. E ele diz assim: ó, tudo isso aqui é teu agora, para você usar na construção da arca. E olha que foram anos e anos, hein? Foram mais de 100 anos para construir a arca. Aquele homem ouvindo palavras de derrotas, aquele homem sendo negreciado pelas pessoas, zombado pelas pessoas, um homem que falou das promessas de Deus, o que iria acontecer, pessoas dizendo: como é que vai acontecer um dilúvio se nem chuva a terra ainda havia recebido, e você vem falar agora de dilúvio, que a terra vai ser destruída? Mas quando nós entendemos o chamado, quando nós verdadeiramente abrimos as nossas mãos e recebemos algo de Deus, não importa o que virá,
Não importa os problemas que vão surgir, o que importa é que eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Que eu preciso estar com o meu coração o quê? Aberto para Deus. E aquele homem olha, eu creio, para aquela floresta. E por outro lado, olhando para as pessoas, zombando, pessoas que não acreditavam no sobrenatural de Deus. E eu vejo aquele homem, com as ferramentas da época, derrubando árvores, fazendo daqueles troncos, daquelas árvores, as madeiras, para construir a arca. E a arca não poderia ser construída de qualquer maneira. Deus deu o desenho, Ele deu a forma, como deveria ser feito. Quando Deus entrega algo nas nossas mãos, não é do nosso jeito, tem que ser do jeito dEle. Não é dentro da nossa vontade, tem que ser feito diante da vontade de quem? Dele. E Deus mostrou, você pode ler depois sobre esse capítulo, como deveria ser construído. Ou seja, mais uma vez eu digo, Deus deu talentos, Deus deu os ministérios nas mãos de Noé. E ele começa a construir o quê? A arca. Eu fico imaginando como, pastor, por onde ele começou, qual foi a primeira tábua, qual foi a primeira madeira, como foram os pregos daquela época, como foi feito, não importa, ele tinha a visão de Deus na mão dele. E eu abro mais uma vez um parênteses, Deus já entregou algo para você. Nenhum ser humano da face da terra, nenhum, eu acredito nisso, dentro daquilo que eu aprendi, nenhum ficou fora da visão de Deus. Tanto que lá em João 3,16 deixa muito bem claro esse versículo que todos nós conhecemos, que Deus amou quem? O mundo. O amor de Deus foi para toda a humanidade. E este povo dessa época teve o conhecimento, mas não quiseram. Tanto que o pastor disse aqui, uma pessoa de quase 100 anos, teve todos esses anos a oportunidade de reconhecer quem é Deus, mas não quis. Um dia alguém disse para mim, mas aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa é uma boa mãe, aquela pessoa é um bom pai, um bom filho, trabalhador. Glória a Deus, isso aí faz parte. E naquela época aqui, pode ter certeza, tinha muita gente boa, muitas mães boas, pais bons, filhos bons. Mas se não reconhecer, se não entender quais são os talentos que Deus entregou, e o caminho que nós devemos tomar, abrindo mais uma vez um parênteses, a criança foi apresentada aqui, o pastor diz, ensina a criança no caminho, ou seja, não é para mostrar o caminho, é para a mãe estar no caminho com ela. Instrua a criança no caminho. Assim é Deus conosco. Ó, eu tenho um caminho, eu tenho um plano, eu tenho talentos, mas é dentro da minha o quê? Vontade. É dentro do querer de Deus. E nós queremos dar jeitinhos, né? É do meu jeitinho. E aquele homem, eu acredito, com o mapa da época, começa a construir a arca. Seja sincero, irmão, mais de 100 anos construindo, será que eu e você aguentaríamos? Será que nós não teríamos desistido? Hoje, por uma pequena coisinha, as pessoas abandonam. Por coisas tão fúteis, as pessoas já abandonam. Porque não conheceram verdadeiramente quem é Deus. Porque não entenderam verdadeiramente o que é o amor de Deus. Mas aquele homem, mais de 100 anos, construindo a arca. Preste bem atenção que eu vou te falar agora aqui. Imagine quantas tábuas aquele homem preparou. Imagine o cúmulo de material que aquele homem preparou diante daquilo que Deus já tinha mostrado. Lembra no começo? Ó, eu estou te dando essa floresta, eu acredito nisso. Ó, é aqui, ó. Esse é o material que você vai construir o quê?
a arca. Agora, irmãos, olha aqui, algo que eu creio que Deus me deu. Quantas pessoas se aproximaram, escute isso, se aproximaram de Noé. Quantas pessoas se aproximaram, não só para zombar, para dizer que ele estava errado. Não só isso não. Eu acredito que muitas pessoas, os olhos cresceram naquele material que estava na mão dele. Mais uma vez aqui, os talentos que estavam nas mãos do homem que Deus escolheu. Imagine quantas pessoas chegaram ali, talvez, Noé, que legal, cara, você é um bom marceneiro. Puxa vida, eu estou precisando de 2 tábuas aqui para o meu barraco, dá para você me dar 2 aqui? Noé poderia falar, só 2 tábuas, vai lá, construa o seu barraco. Talvez chegou mais algumas pessoas, não para pedir, mas talvez para dizer assim, ó, você não quer vender umas tábuas para mim? Olha aqui, eu estou te pagando tanto. São 10 tábuas? Sim. Então, eu vendo para você 10 tábuas. Daqui a pouco talvez chegasse uma outra pessoa, me vende 5 tábuas, então eu pago à vista. E começasse a vender as tábuas. Negociar. O coração daquele homem poderia se encher de uma outra visão. Mas dentro do texto deixa bem claro que Noé não negociou, irmãos, os talentos que Deus deu para ele. Deus me trouxe aqui nessa noite, dentro da primeira palavra, dentro da primeira visão que Deus entregou para mim. Não negocie aquilo que Deus te deu. Não negocie os seus talentos. Hoje a gente vê nos programas de televisão, é apenas um deles que eu vou falar aqui, é só ele, na verdade é só ele. Até se tratando da área que? Do louvor. E eu louvo a Deus que a maioria estão aqui há muito tempo. Glória a Deus pela vida de vocês, então eu posso falar isso. Mas hoje, pessoas estão na fama, pessoas estão sendo reconhecidas, e quando colocam o microfone na boca dela, eles perguntam, aonde você começou a cantar? Eu comecei na igreja. Grandes palestrantes, aonde você começou? Eu comecei dentro, falei um, vou falar 2. Eu comecei a palestrar dentro de um grupo pequeno dentro das igrejas. E aí eu vejo pessoas negociando os seus talentos, começaram a negociar as suas tábuas. Irmão, irmã, você que está aqui, você que está acompanhando pela internet, em nome de Jesus, não negocie aquele que Deus te deu. Se Deus te chamou para orar, continue orando. Se Deus te chamou para pregar, continue pregando. Se Deus te chamou para limpar a igreja, continue limpando a igreja. Se Deus te chamou para fazer visitas, continue fazendo as visitas. Continue com os talentos que Deus te deu. Continue, não negocie. O que mais a gente vê hoje é pessoas afastadas. Pastor, eu quase saí do Facebook, não consegui ainda, confesso. A rede social nos prende muito. Mas eu quase saí. Por quê, queridos, eu estou falando isso? Porque o que eu mais vejo, pessoas perdidas, negociaram, olharam com outro olhar. Puxa, olha aqui, eu vendi 5 tábuas, eu vendi 10 tábuas, olha aí, puxa, eu não tinha dinheiro nenhum, eu não tinha nada. E começou a negociar aquilo que não era para ser negociado. Quem está entendendo, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Não negocie. Essa semana, eu vou falar o nome que está sendo transmitido.
Um pastor que foi lá pregar na minha igreja, lá em Itapetininga, uma bênção. Mas essa semana, nas minhas palavras, ele disse: olha, cansei. Eu só tomei paulada, eu não fui reconhecido, eu vou viver minha vida. E agora, no fundo, músicas do mundo e com um copo de bebida na mão. Um pastor que faz pouco tempo, que pregou lá no altar da nossa igreja. Falei para a pastora Rosa, minha esposa, até esqueci de apresentá-la aqui, está aqui comigo. Falei que é muito triste. E pessoas que, daqui de São Paulo, que eu pastorei muitos anos aqui, a maioria me conhece aqui, sabe? Pessoas com tantos talentos que Deus deu, estão perdidas. Estão perdidas. Por quê? Porque o diabo vai preparar uma mesa, querido, para você. Ele vai fazer, como fez para Jesus, lá no pináculo do templo. Se você prostrar e me adorar, olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Olha como Satanás é astuto. Mas o Senhor disse: somente adorarás e somente darás cultos ao Senhor. Não negocie a sua adoração. Não negocie a sua fé. Não negocie os seus talentos. Você pode ser até abençoado, ser próspero com ele. Aí é uma outra história. Porque Deus pode te usar, mas é dentro dos planos de Deus. Porque eu acredito que Deus cuidou de Noé todos os dias, todos os anos, quando ele se propôs a fazer a vontade de Deus. Não faltou comida, não faltou o que Noé precisava e nem para a família dele, porque ele não negociou. E quando nós negociamos, nós quebramos a cara. Não negocie. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no último ponto, pois eu quero orar por vocês. A arca foi construída. Eu fico imaginando aquele homem quando olhou. E falar nisso, parabéns pela igreja, viu, pastor Diego? Cada vez que eu venho aqui está mais bonita, irmãos. Vocês estão de parabéns, estão mesmo. E eu acredito que aquele homem, quando olhou a arca, tudo pronto. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele olhando para o pai, dizendo: pai, está feito, pai. Eu falo para vocês, eu estou há 40 e poucos anos no Evangelho. E a coisa mais gostosa que tem, quando Deus manda a gente fazer, a gente consegue fazer. E a gente chega no final e diz: Senhor, eu fiz, está aqui, Senhor. Mas a coisa triste é quando Deus te entrega algo e você não faz, porque você negociou os talentos que Deus te deu. Você não multiplicou os talentos que você recebeu. Mas aquele homem olhou para aquela arca. Senhor, está pronta, Pai. Que prazer, querido. Tanto que naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a tua igreja, Ele vai dizer: bem-vindo, bem-vindo, filho do Pai. Imagine o Senhor olhando para você, meu irmão, para você, minha irmã, e te abraçando. Mas por outro lado a Bíblia diz que Ele vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu costumo dizer que quando a igreja for arrebatada, ela estiver sobre as nuvens, no encontro com Jesus. Olha só, talvez você não parou para pensar nisso, mas pense nisso. A primeira coisa que vai acontecer, nós vamos contemplar verdadeiramente a face do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena, eu cheguei aqui, valeu a pena. Eu não negociei. Eu até tropecei e caí, mas eu me arrependi. Pedi perdão para Deus e voltei para os meus talentos. Eu voltei para o projeto de Deus, aleluia. E Deus vai lá e olha para aquele homem, fala: agora coloca aí um casal de cada animal dentro da arca. Lá no início, Deus criou o quê? A família. Adão e Eva, a família. E agora aqui Deus vai lá e fala: coloca a sua família dentro da arca. Olha como a sua família é especial, meu irmão.
Olha como a nossa família é especial. Nós não podemos abandonar os projetos de Deus. Nós não podemos negociar. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando na minha casa. Não negocie. Não negocie. Vai, homem, pega um casal de cada animal e entra. Mas tipo aqui nas minhas palavras, não esqueça da sua família. Ô irmão, você que está aqui, ó, você que está acompanhando pela internet, não esqueça da sua família não. Aleluia. Não esqueça da sua família não. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crer, será salvo tu e tua casa. Creia, continua, não desista não. E Noé coloca os casais dentro da arca, coloca a família dele, e a Bíblia fala que Deus vai lá e fecha a porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E veio o quê? Veio se cumprir a palavra de Deus. Porque depois da arca estar pronta, viria o dilúvio. E o dilúvio veio. Jesus está voltando, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai levar a tua igreja. Ele vai levar a tua igreja. A igreja, nós passaremos de um corpo corruptível para um corpo, de um corpo corrupto para um corpo incorruptível. Ou seja, nós seremos transformados, nós iremos morar na glória de Deus. E esse dia está chegando. Não negocie os seus talentos. E Noé não negociou. Entrou, voltando lá, Deus fechou a porta. E veio o dilúvio. Escute aí, estou no final, preste bem atenção. E o dilúvio veio. Imagina o desespero de quem estava lá fora, hein? A Bíblia fala que muitos foram lá. Abre, Noé! Abre, abre, um empurrando o outro, será um passando por cima do outro. Abre, abre, abre! Mas a porta estava fechada. Aquele que não negociou, aquele que procurou fazer a vontade de Deus e fez, estava lá dentro. Agora, ó, escute aí. Pastor Paulo, imagine o cheiro que estava dentro daquela arca. Fezes, urina, para não falar xixi. Imagine o mau cheiro dentro daquela arca. Você já parou um pouquinho para pensar nisso? Para aí, estou deixando um pouquinho para você pensar aí. Imagine o cheiro dentro daquela arca, a igreja. O mau cheiro que estava lá. Abre, Noé! O mau cheiro não estava fora da arca. O mau cheiro estava onde agora? Dentro da arca. Mas por que aquele povo agora? Abre, Noé! Meu irmão, minha irmã, dentro da arca tem mau cheiro. É um irmão, às vezes, ignorante, que não vai te cumprimentar. É um irmão que não vai te perdoar. É um irmão que não vai pedir perdão. É o grupinho da fofoca. Existe dentro da arca, aqui ó, muitas pessoas. Muitas pessoas, porque aonde há o ser humano, por mais que a gente lute, se arrependa dos pecados e lute para viver uma vida santificada, aonde está o ser humano, tem erros. Mas eu quero dizer uma coisa para você, escute aqui que eu vou falar. Eu espero que você esteja entendendo. Aquele povo batia na arca, porque a vida não estava lá fora, irmãos. A vida estava dentro da arca. Quem estava lá fora, eles sabiam que iam morrer. Às vezes, dentro da arca, existe às vezes alguns problemas.
Às vezes o irmão não entende você, às vezes você não entende o irmão, às vezes o pastor exorta a igreja, às vezes um irmão faz isso, outro faz aquilo, mas eu vim aqui nessa noite para dizer, custe o que custar, não abandone a casa de Deus, não abandone a presença de Deus, não abandone, a vida está aqui, ó. É aqui que a gente aprende aonde nós erramos e aonde nós precisamos nos consertar. É aqui que o Senhor usa os seus profetas, não que lá fora não use, mas é aqui, neste momento tão especial, aonde Deus fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com a sua igreja. É aqui, é aqui. Ah, eu lavei a igreja e ninguém deu os parabéns. Que se dane que ninguém te deu os parabéns. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não foi reconhecido. Você não precisa ser reconhecido. Entenda isso. Aquele que te vê, que é Deus, é Ele que te promove. É Ele que te levanta. Problemas vamos ter, irmãos. Lutas, obstáculos, nós vamos ter. Mas é na presença de Deus que está a vida. É na presença de Deus que está a vida. Noé, abre Noé. Por que eles não ficaram lá fora? Por que eles não continuaram lá fora? Porque a vida, irmãos, estava dentro da arca. Por isso que Jesus deixou as 99 num aprisco. E foi atrás daquela que estava fora. Porque a vida não está lá fora. Não ameis este mundo. A palavra de Deus diz isso. Paulo diz, não ameis este mundo. Não se engane com este mundo. O mundo já é do maligno. Não negocie os seus talentos. E você já tem um ponto positivo. Ó, você venceu talvez muitos obstáculos para estar aqui nessa noite. E Deus está vendo isso, meu irmão. Eu sei que tem gente que não pôde vir. E nem estou atacando quem não veio. Estar dentro da igreja só também não quer dizer nada. É a nossa vida com Deus. É nosso dia a dia com Deus. É que nos leva a ser abençoado por Deus. Evangelho, o que significa evangelho? É mudança. Evangelho é mudança. E nós estamos aqui, ó, dentro, ouvindo para a gente mudar. Fique em pé, por favor. O meu horário já está dando. Não abandone os seus talentos. E nem negocie eles, os seus talentos. Não negocie. Pastor Diego, a gente já conhece há mais de 30 anos. Acho que é mais, né? Por aí. Quantos anos essa igreja tem? 30. Eu estava aqui 30 anos atrás, fazendo o púlpito, não é esse aqui, era outro, ajudando a fazer o púlpito dessa igreja, 30 anos atrás, com o pastor Marco Antônio. Aí, quer dizer, já tem 30 anos, quer dizer, a gente já se conhecia antes, são mais de 30 anos. Ele conhece bem, né, a minha vida, eu conheço bem a vida dele, lógico, não 100%. Quantas lutas nós já passamos, quantos problemas. Mas estamos aqui, irmãos, continuando pregando o Evangelho. Estamos aqui firmes ainda, porque nós acreditamos que Jesus vai voltar. E Ele vai levar um povo que está dentro do centro da vontade de Deus. Não abandone. Desculpe, eu falei isso já algumas vezes, mas eu estou insistindo em dizer isso para você. Não abandone e não negocie os talentos que Deus deu. Pastor, eu já deixei eles na gaveta. O Senhor está falando, vai lá, abre essa gaveta e pega ele de volta. Procure seu pastor. Diz para o seu pastor, vem aqui, pastor. Eu tinha abandonado meus talentos, mas eu voltei. Eu voltei.
Mas que esse compromisso seja em primeiro lugar com Deus. Eu voltei, pastor. Eu não vou ser mais o último. Eu quero ser o primeiro agora. Não pelo fato de ser o primeiro, mas no sentido de dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Vocês entenderam a palavra? Vamos orar? Deus quer te usar, irmão. Tem gente aqui que precisa acordar, acorda. Acorda, irmão, acorda, irmã. Acorda, meu querido. Se eu não conhecesse Deus, de andar com Ele, eu e minha esposa, nunca mais colocaríamos o pé dentro de uma igreja evangélica. Nunca, porque alguns aqui conhecem um pouco a minha vida. Eu nunca mais colocaria. Mas eu não conheço Deus de ouvir. Eu conheço Deus de andar com Ele. Não importa o mau cheiro. Não importa o mau cheiro. O que importa é que o Senhor está procurando. Erga os seus braços. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Você pode fechar seus olhos e glorificar Jesus? Papai do céu. Oh meu Deus. Oh meu Senhor. Ensina a tua igreja, a começar por mim, a não negociar os talentos que o Senhor nos deu. Porque o Senhor deu talentos para cada um de nós, para nós construirmos a arca, para nós fazermos a tua obra. Cada tábua, cada prego é importante na tua obra, tem um sentido na tua obra. Nada foi feito por acaso. Por isso que o Senhor entregou de uma forma muito especial para Noé. É desse jeito, Noé. Não tira isso, não coloque isso, não tire isso, não coloque isso. É desse jeito que você precisa fazer. Não despreze isso, porque tudo que está aí é importante para a construção da arca. Por isso que a tua palavra diz que não podemos nem tirar e nem acrescentar nada que está na tua palavra. Nada, Senhor, nada pode ser acrescentado. Porque é a tua vontade que tem que ser feita, é o teu querer que tem que ser feito, é da forma que o Senhor quer e não da forma que nós queremos, Senhor. É do seu jeito, Pai. Pessoas deixaram algumas tábuas escondidas, guardadas nas gavetas, mas dê essa oportunidade, meu Pai, para essa mulher. Dê essa oportunidade para este homem agora, Senhor. Ir lá e buscar os seus talentos e começar a construir a arca. A construir. Quando eu digo arca, Deus, tu sabes, Senhor. Não é uma arca como Noé construiu, mas são os projetos que o Senhor entregou para cada um de nós. Os talentos, os dons, Senhor, que o Senhor deu para nós, meu Pai. E que eles possam ser feitos, para que eles possam ser construídos de uma forma sobrenatural. Devolve, Senhor. Devolve, meu Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o diabo roubou, Senhor. Seja anulado toda ação diabólica agora em nome de Jesus. Que esta mão agora, erga suas mãos mais um pouquinho, por favor, se ela estiver abaixada. Que essa mão, Senhor, ou essas mãos que estão levantadas, que o óleo desça sobre ela agora. Aleluia, o óleo da alegria. Óleo da alegria. Como Davi pediu, me torna-me da alegria da salvação, Senhor. Que o óleo da alegria, o óleo de desejo, que tem o desejo de construir. Por mais que a gente sinta o mau cheiro, por mais que a gente veja os problemas, mas que nenhum, Senhor, venha abandonar o teu querer, a tua vontade, Pai. Oh Deus, que essa mão seja agora em nome de Jesus. Oh Deus, essa mão agora seja, Senhor, que essa mão agora,
ela receba algo de Ti, Deus. Que haja produção, que haja, Senhor, multiplicação através dessas mãos, Senhor. Que haja cura, que haja libertação, que a obra seja feita, em nome de Jesus. Olhe para as suas mãos, por favor. Acredite, a tua mão é uma bênção, querido. Agora olha aqui, você não fez assim? Quando a gente está assim, é para a gente o quê? Receber. E eu pedi para você fazer assim, e Deus te deu, eu creio. Mas agora faz assim, ó. Eu recebi para dar. Se tu uma bênção, eu recebi para fazer. Não para minha glória, mas para a glória do Senhor Jesus.